Bem-vindos a este podcast. Hoje falaremos sobre a erosão costeira e as suas consequências. Veremos a opinião das pessoas, de estudantes e até de um especialista. Eu sou o Mateus e comigo está o Henrique e o Simão. Sejam bem-vindos a este podcast. O meu nome é Henrique e quanto a este tema, eu até diria que a erosão costeira é um tema pouco conhecido. No entanto, depois das entrevistas feitas, podemos concluir que muita mais gente do que esperávamos está consciente deste problema. Ainda assim, de uma forma resumida, a erosão costeira é quando o mar, ao colidir com a praia, arrasta sedimentos desta, reduzindo o tamanho da costa e também a sua profundidade, o que facilita a progressão do mar. Este caso afeta diversas localidades, umas delas sendo a Praia da Barra e a Costa Nova, que se situam na região de Aveiro. A previsão é mais de um terço do distrito de Aveiro estar inundado. As zonas de maior risco são Gafanha da Nazaré, Gafanha do Carmo, Gafanha da Encarnação, Vagos, Praia da Barra, Costa Nova, Vagueira, Ilha e Aveiro. Os meios para prevenir este risco é o acabarmos retardar o aquecimento global. Se não conseguirmos retardar o aquecimento global, a única solução será colocar toneladas e toneladas de areia para não haver uma erosão costeira. Agora vou falar sobre as respostas e reações dos cidadãos, dos estudantes e do especialista. A primeira pergunta vai em direção aos estudantes universitários e aos cidadãos, que é: acha que tem um papel importante no aumento da erosão costeira e que medidas se podem tomar para diminuir este fenómeno? Quanto à primeira parte da pergunta, muita gente concorda que tem um papel, mas também muita gente concorda que não é um papel importante, que só uma pessoa não é capaz de prejudicar demasiado a erosão costeira. Mas o facto de várias pessoas pensarem o mesmo significa que pode haver ainda mais pessoas que pensem o mesmo, e depois, quando houver uma maior quantidade de pessoas a fazer este tipo de atividades, que podem ser, por exemplo, poluição, que aumenta depois as alterações climáticas, mas isso já é um tema mais para a frente, vai aumentar a erosão costeira e, obviamente, não seria o melhor. A segunda questão é, na sua opinião, que tipo de correlação existe entre a erosão costeira e as alterações climáticas? A maior parte diz que não sabe, outros diz que tem alguma correlação. Mas já falam das tempestades terem preponderância, porque falam das alterações climáticas aumentarem também os fenómenos extremos, falam do aumento do nível das águas e, bem, também há pessoas que não sabem, porque é um tema que não se fala muito e por isso surpreendeu-nos tanto que pessoas que nós entrevistámos realmente soubessem o que é erosão costeira, falando de alunos e de cidadãos. Pois, a maior parte das que nós ficámos mais surpreendidos foi que os alunos, que normalmente são de biologia, e não sabiam o que era a erosão costeira e não sabiam porque é que está a acontecer a erosão costeira e irá a maior parte da Aveiro irá ser inundada, o que nos surpreende muito. Mateus e Henrique, tenho aqui uma pergunta que é: a nível de biodiversidade marinha, acham que a acidez das águas prejudicará os seres vivos? Tanto nós como as pessoas que perguntámos acabaram por chegar à resposta que achamos que é a mais correta, que seria o aumento da acidificação das águas prejudica os seres vivos que se encontram nelas. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, as algas que se encontram debaixo do mar e estão a fixar os sedimentos, ao haver um aumento da acidificação da água,
elas podem não se adaptar bem e podem acabar por morrer, e não só vai diminuir a sua população, como também já não vai haver quem fixe os sedimentos nessa zona. E isso obviamente vai permitir mais erosão costeira. A pergunta foi: medidas como a plantação de plantas resilientes às alterações climáticas podem diminuir este fenómeno e, consequentemente, a erosão costeira? Como podemos promover medidas como esta? Há pessoas que disseram que sim, que conseguia parar a erosão costeira e deviam promover essas medidas. Medidas como, por exemplo, plantar mais destas plantas, que se fala na própria pergunta, colocação de mais plantas nas dunas, porque no final as plantas acabam por ter uma grande importância na proteção da erosão da costa. Também aqui uma pessoa, um estudante licenciado em Biologia, disse que uma das medidas também que ele sugeriu fosse a mobilização de pessoas, principalmente jovens, para a limpeza das zonas costeiras ou para a manutenção das plantas nessas zonas. O que sim, eu concordo, porque acho que iria resultar. E a maior parte também dos outros alunos também disse isso, como por exemplo um estudante também licenciado em informática. Não esquecer assim também que esta resposta, que também tem a ver com a próxima pergunta, é começar a sensibilização nas universidades para depois passar a informação para superiores. Porquê é que esta tem a ver com a próxima pergunta? Porque nós perguntámos também aos estudantes se tinham conhecimento de algum projeto que estivesse a acontecer relacionado com a erosão costeira. E, infelizmente, grande parte deles disse que não. Alguns falaram do projeto Coast, que é um software de análise de intervenções costeiras aplicadas a níveis nacionais. Utilizam-se em 3 sítios diferentes. Outros falaram de um projeto assim mais específico, mas o que nos preocupou mais foi o facto de muita gente não ter conhecimento deles. E acho que este tipo de projetos é algo importante e deveria divulgar-se mais. A universidade também tem alguns projetos, como por exemplo o site Centrec, que faz uma análise, analisa os movimentos das correntes do mar, o que podemos também analisar como também prevenir a erosão costeira ao analisar assim as correntes do mar. De forma resumida, este projeto basa-se em pintar uma ideia assim bastante, digamos que maluca, mas que acaba por ser interessante e, pelos vistos, funcionar bem, que é pintar um certo molho de areia de cor fluorescente. Esta parte é um pouco complicada e acaba por ser dispendiosa, mas eles pintam um molho de areia de fluorescente e depois deixam na parte submersa da costa. Então o mar vem e leva a areia e depois podem ver e depois através da utilização de luzes ultravioletas que a localização desses sedimentos de areia de outra cor e estudar assim melhor como se mexe as correntes. E a última questão é qual a sua opinião sobre os vastos milhões de euros na reposição de areias nas praias e nas dunas? Acha que é uma solução a longo prazo?
muita gente não respondeu. Pois, muita gente mesmo não respondeu. Uma pessoa disse que não vai afetar nada por causa da minha idade, porque o senhor já tem 83 anos, né? Pronto. Mas as casas na Costa Nova e na Barra estão muito perto da água. Em relação aos milhões de euros, ou milhares de euros gastos na reposição de areia, exato, muita gente não respondeu, mas quem se viu mais disposto a responder esta pergunta foram os cidadãos, tanto da Costa Nova como da Praia da Barra. Eles acabaram por aceitar bastante esta ideia. Eles estão de acordo com gastar dinheiro para proteger estas localidades, mas não Pois, acaba por ser, uma grande quantidade de dinheiro, como também não funcionará tão a longo prazo. Isso também acho que é uma pergunta difícil, porque isso já dá uma ideia de pessoas não sabiam. Ou seja, existiam muitas pessoas que não veem também e não sabem que a areia de certas praias é reposta. E gastam-se também milhões de euros nessa reposição de areias. Então muita gente também não soube responder por causa disso. E pronto, muita gente também, muita gente não, alguns responderam que também também não resultava de nada que gastasse milhões de euros. Sim, as pessoas acham, mas não resolve nada, porque lá está, gastam-se milhões de euros e uma das medidas mesmo é parar a alteração climática e não andar sempre a gastar, sempre a bater na mesma tecla, a gastar milhões de euros na reposição de areias e também andar a construir sempre paredões. Por exemplo, e estar sempre a construir paradões, o Estado iria ter um déficit ia ter um déficit económico, porque estamos a falar de milhares de euros. Por exemplo, nós só estamos a falar da zona de Aveiro, mas isto vai-se aplicar ao distrito de Aveiro e aos outros distritos que estão no litoral. Quanto às perguntas que fizemos ao especialista, a primeira foi o que é erosão costeira? Porque, bem, é uma pergunta básica e nós queríamos também comparar a resposta de várias pessoas com a de um especialista no tema. E sim, acaba por colidir bastante a ideia, que essencialmente é o recuo da linha de costa, principalmente devido ao aumento do nível do mar. Uma curiosidade que este especialista nos deu foi que a linha de costa é dinâmica e durante um período de glaciação, há 18 mil anos, a linha de costa era 140 metros mais baixa. Mas também, obviamente, aumentou devido ao degelo das calotas polares, que subiu o nível das águas do mar. Que estava, de certa forma, controlado, tendo em conta o ecossistema, tendo em conta a natureza, mas depois o ser humano também, obviamente com a poluição e por outros meios, acabou por acelerar o efeito estufa e acelerar também o aquecimento global. Outra pergunta que fizemos ao especialista foi: acha que o ser humano, com as suas atividades do dia a dia, afeta a erosão costeira? E houve uma certa dificuldade a responder esta pergunta por parte do especialista, já que diariamente o ser humano não faz nada assim com atividades do cotidiano que prejudiquem demasiado a erosão costeira. Existe sim certas atividades, como a construção de barragens, que
embora ajudem certos sítios, protejam, permitam uma acumulação de sedimentos numa determinada zona, vai-se impedir que esses sedimentos passem mais para zonas no sul. E, embora beneficie uma certa zona, vai então prejudicar outra. E depois vai ser necessário ainda mais reposição de areias nessas zonas mais ao sul. Medidas que podemos tomar individualmente ao nível social? Foi outra pergunta que fizemos. Acho que podemos concordar, o especialista também, sozinhos não somos capazes de fazer muito. Uma só pessoa não é capaz de impedir a erosão costeira inteira de uma localidade. Mas, tanto a nível coletivo como governamental, é possível criar certas mudanças, mas é algo já a longo prazo. Outra pergunta que foi feita foi: que medidas estão a ser tomadas devido às possíveis inundações da nossa região? Para não estar a repetir algumas coisas que já dissemos antes, vamos falar das que só o especialista disse. Ele referiu certas dragagens que se fazem no Porto Aveiro, e essa areia, a areia que se consegue nessas dragagens, usa-se para depois ser posta em zonas submersas ou imersas da praia, e elas, ou diretamente ou indiretamente, acabam por permitir uma costa mais forte, digamos assim, que tenha mais resistência. A drenagem também, nós também podemos ver atualmente também vários barcos com largos tubos, e também eu acho que é o mais efetivo, e também já ao pé de ilha já fizeram, já drenaram a areia que estava no centro da ria e puseram para as zonas que iria ser inundada, ou seja, pegaram na areia que literalmente não estava lá a fazer nada, e puseram para a zona não ser, para uma zona que ia ser inundada, para não inundar. E pronto, também é um processo muito efetivo. Ok. Temos também ao especialista perguntamos como é que acha que podemos promover estas medidas. E ele referiu que o custo destas medidas que falámos anteriormente é tão elevado que não vale tanto a pena serem promovidas, porque podemos ser conscientes deste problema, mas como são dispendiosos, acabamos por não ser capazes de fazer nada. Mas quanto a nível governamental, podem-se fazer alimentações artificiais, obras de engenharia, como perdões em certos casos. E ele falou de uma ideia que vem a partir do facto da areia transitar de norte para sul. Seria um sistema circular, onde se constrói uma zona de acumulação de sedimentos mais ao sul, e depois de X tempo de se acumular lá sedimentos, eles agarram nesses sedimentos e depositam mais ao norte, para ele para poder voltar a circular para o sul. E embora se pareça uma ideia bastante eficaz para retrasar a erosão costeira, acaba por ser bastante cara. Mas também nós podemos, ao construir perdões, gastamos um certo dinheiro, e também ao fazer até
substituição de areias, acaba também por ser, já que andar a repor areias gasta-se milhões, podíamos poupar para também fazer processos mais eficazes. Essa é uma questão também de governamental. E seria também saber qual seria essa ação mais eficaz, porque é um tema que de certa forma ainda está a ser explorado, mas estas são as ideias que temos por agora, e por agora são suficientes, mas obviamente deixarão de ser. Mais uma pergunta que fizemos parecida aos alunos, aos estudantes, é o facto de se gastarem milhares de euros na reposição da areia das dunas. E perguntámos se o especialista achava que era uma solução a longo prazo. Ele refere que não, mas que por agora é a única hipótese. Ele dá o exemplo da vagueira, que teria sido inundada se não tivesse sido pelo Pardão. E embora não salve a vagueira, porque possivelmente e eventualmente ela será inundada, atrasa este fenómeno e permite às pessoas viver lá, embora não seja o mais seguro, porque viver perto do mar sempre traz consequências. Ainda bem também que o especialista esclareceu isso, porque, como eu já disse, existiu muitas pessoas que não sabiam. Então ainda bem que o especialista esclareceu isso, não só aos cidadãos, como também aos estudantes e aos estudantes da universidade, e também certos estudantes também de certas escolas também não sabem como, se tivessem um questionário, também não iriam saber como responder a essa questão. Então, ainda bem que ele respondeu a essa questão. A última pergunta que fizemos foi se ele achava que a solução era permanente. E como já referi antes, não, ele diz que não. Porque é necessário buscar os cimentos em outro lado. Eles eventualmente acabarão e não teremos os recursos suficientes para buscar os cimentos, sei lá, de uma praia aqui ao lado, para trazer à nossa para proteger. Ele fala então de uma possibilidade que seria buscar sedimentos na plataforma continental, onde há bastante tempo se depositavam sedimentos que, como agora não se mexem, se denominam de sedimentos relíquia. E não há tanto movimento debaixo de água, então acaba por se manter bastante segura os sedimentos. Bem, foi isto então. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Obrigado aos especialistas e às pessoas que participaram neste projeto e queremos deixar um grande obrigado. Tanto a eles como a nossa turma, que nos permitiu fazer este trabalho, fazendo as perguntas tanto aos especialistas como aos cidadãos e aos estudantes.